Bonsoir, liberals! Então, estão cheios de fumeca, não? Eu acho que uma das formas de ver que o partido cresceu muito é que os primeiros jantares tinham para aí uma sopa e o pudim flan, e agora estamos em 4 pratos e vocês estão aqui há 2 horas a morfar. Muito bem. Muito boa noite a todos. Eu quero me associar aos agradecimentos da equipa organizadora, acho que isto foi fantástico, mas quero reforçar o agradecimento aos nossos anfitriões aqui do Restaurante dos Reis. À Ana, ao David, que de momento não está aqui, que é marido da Ana, e ao Gonçalo, que é irmão da Ana e que, eu vou dizer apenas, tem excelente gosto quando chega a altura de escolher o sentido de voto. Eu disse que não falava, não dizia exatamente o que é que era, e cumpri. Bom, eu gosto de fazer estas pequenas coisas com um mote, hoje não sabia muito bem que mote é que havia de usar, e dei-me conta, porque vinha no caminho a ouvir as notícias sobre as negociações do orçamento, que estas fases de começou o outono, estamos a entrar no último trimestre do ano, estão-se de facto a discutir orçamentos, já acabaram as vindimas, os cereais estão nos celeiros, qualquer dia estamos a fazer a ação de graças, a preparar a matança do porco. Para quê? Para tudo isto, para prepararmos a campanha seguinte, o ano seguinte. É a altura do ano em que nós fazemos algum balanço e pensamos em como é que se pode, se devemos, mudar de vida. Portanto, o meu mote hoje é mudar de vida. Se é que é preciso. As pessoas, cada um de vocês individualmente, os países, e o conjunto de países a que chamamos União Europeia, e até os partidos. Será que é a altura de mudar de vida? Bom, eu relativamente às pessoas, cada um de vocês fará o vosso balanço. Como é que foi a vossa vindima? Tem cereais suficientes este ano? Vale a pena fazer uma coisa diferente para a campanha seguinte? Somos liberais, portanto cada um saberá de si e a vossa escolha certamente será a melhor possível. Já quanto aos países e o conjunto de países a que chamamos União Europeia, a coisa fia bastante mais fino, porque não há notícias extraordinárias. A imagem e a fotografia que se tira da situação da Europa hoje não é extraordinária. Eu lamento, e ainda bem que me puseram a falar depois do jantar, porque antes do jantar tirávamos o apetite. Há 25 anos, o produto interno bruto dos 27 países que ainda estão na União Europeia hoje era igual ao dos Estados Unidos. Há 25 anos. Hoje, depende de como se faz as contas, a diferença já deve estar perto dos 40%. E daqui a 10 anos, 50 ou mais. Em termos de produto interno bruto, se fizermos esta conta por cabeça, por cada um dos habitantes dos Estados Unidos e por cada um dos habitantes da União Europeia, a diferença ainda aumenta mais, porque há mais 120 milhões de almas a viver na União Europeia hoje. A diferença de PIB per capita entre os Estados Unidos e a Europa vai se aproximar muito depressa dos 75% a 80% por cabeça. É uma estatística, pode não contar a história toda, todos nós sabemos isso. Mas vai ser muito difícil para a Europa, como já é hoje para Portugal, reter os seus melhores talentos se tiver uma diferença de per capita de 70% a 80%. Dou-vos estes dados que vocês talvez não tenham essa noção. Ou até vos posso perguntar, quantos estados dos Estados Unidos têm um PIB per capita inferior ao da Alemanha? Tu dizes 3, tu dizes 1, foste à cábula. É 1. Não é Wyoming? Califórnia. Hã? Não? Quem é que disse ali? Eu vi ali? Não? Mississippi. É uma vergonha para o Mississippi. Mississippi tem o PIB per capita inferior à Alemanha. Mais uma vez, é uma estatística, mas é indicativo daquilo que tem sido a falta de andamento da Europa. E dirão aqueles que acompanham estas coisas da macroeconomia mais, está bem, um gajo que cresceu pouco, não se desenvolveu tanto, tem estes problemas de rendimento per capita, mas não é nada que agora com um surto de investimento ou um surto de inovação não consigam resolver.
Bom, mas se olharmos para a situação do investimento e da inovação da Europa, também não vemos coisas extraordinárias. Porque se olharmos, por exemplo, inovação, um dado, patentes pedidas. Atenção, não estou a falar, eu usei esta estatística quando estava a diretora-geral do Growth na sala, lá em Bruxelas, e ela veio-me logo dizer, não, é que os americanos aceitam as patentes todas e depois logo se vão ver se... Não, eu não estou a falar das que são aceitas ou não são. Estou a falar das que são pedidas. Na Europa, cerca de 350 mil. Nos Estados Unidos, cerca do dobro, 640 mil. Na Ásia, sobretudo China, mas não só, 2.350.000 patentes pedidas no ano de 2022. E se olharmos para a pesquisa e desenvolvimento que supostamente dá origem à inovação, os Estados Unidos estão a gastar 3,7% do PIB por ano, dados também de 2022, a Europa está nos 2%. Sendo que destes 2%, larga maioria de pesquisa e desenvolvimento público. Não tem mal, também o R&D público também produz boas ideias, mas é quase metade. Portanto, não estamos propriamente numa situação de dizer que é por aqui que vamos conseguir mudar de vida. E eu já tinha usado este argumento, acho que até usei em campanha, mas um liberal em Portugal se calhar não tem grande peso, eis se não quando, dia 9 deste mês, sai um relatório de Draghi que diz exatamente a mesma coisa. Se não mudarmos... O relatório de Draghi não é perfeito, obviamente, há ali muita coisa que é para discutir. Mas é das coisas mais lúcidas, mais inteligentes e mais corajosas que saiu da União Europeia nos últimos anos. Põe o dedo na ferida, chama os bois pelos nomes. E diz claramente a Europa, que se habituou a dar aos seus cidadãos a paz, desde logo, que foi basicamente para isso que ela foi criada, para não haver mais guerra, a prosperidade e a liberdade, está em risco de não conseguir continuar a dar nenhuma destas coisas. E se não o fizer, perde a razão de ser. E daí que o Draghi usa a expressão dura, mas verdadeira, a Europa, se nada fizer, corre o risco existencial. Corre o risco existencial, deixa de ter razão de ser e pode muito bem desaparecer. E eu pergunto-vos, imaginem, se eu por acaso fosse um gajo muito dado a audiovisuais, tinha trazido um slide com o mapa da Europa, e imaginem cada um dos, não sei quantos países há na Europa, 50 e picos, dos 50 países europeus desunidos. Qual é o maior país europeu? O europeu podem pôr entre aspas. É quem? É a Rússia. É a Rússia. Ao longo de todos os séculos foi sempre o grande problema da Europa. A ameaça russa. E do imperialismo russo. Se a Europa se desagrega, perde a sua razão de ser, cada um dos países per si, temos este risco, que como se vê hoje, é evidente para toda a gente, não é um risco teórico. Há o imperialismo russo enraigado, que só foi, de facto, contido nas últimas muitas décadas, porque a União Europeia teve força suficiente, desde logo força política, mas também força económica para o fazer. Não está garantido. Não está garantido. E, portanto, Draghi tem esta vantagem grande, esta lucidez, esta inteligência, de muitas coisas ali que se podem discutir, mas que é, provavelmente, nos próximos, eu diria, 5 a 10 anos, a última tentativa, assim, séria, bem estruturada, de dar um alerta a dizer, entendam-nos, ou melhor dito, entendamo-nos, porque é de nós que se trata, entendamos para poder fazer aquilo que não foi feito nos últimos 20 ou 30 anos, que a Europa tirou os olhos da bola, que deixou de ligar aquilo que era verdadeiramente importante e se deixou ficar para trás relativamente aos outros blocos. Ou o fazemos agora, ou, ele tem uma expressão particularmente arrepiante para mim, que é dizer, daquilo que nós conseguimos, as nossas conquistas do Estado Social, as nossas liberdades, até o nosso cuidado ambiental hoje, alguma destas coisas, se calhar várias, vamos ter que prescindir delas, se não nos entendermos e se não mudarmos de vida. Se não fizermos aquilo que nós, durante a campanha, repetimos a exaustão, se não voltarmos a crescer. Portanto, esta é a parte que tira o apetite, mas que também não nos deve fazer desesperar. É só para termos a noção da grandeza do desafio que temos à nossa frente e fazermos alguma coisa por isso. Porque é possível mudar isto. É possível. Há imensos obstáculos políticos e há imensos obstáculos de resistências. Algumas delas até acho que vou falar aqui ao correr da pena.
mas é possível fazer, quanto mais não seja porque a alternativa, de facto, é perigosa e é colocar-nos à mercê do tal risco existencial. E a primeira das coisas que é necessário fazer, e isto também está bem diagnosticado pelo Draghi, é, vou usar uma expressão simples, com muitas declinações, para poder crescer, aprofundar tudo o que é mercados e integração de mercados. Acabar a integração dos mercados. Nós achamos que temos um mercado único de bens e serviços. Não temos bem. Há muitas e muitas coisas onde é muito difícil, ainda hoje, uma ideia, uma empresa, um produto nascido num determinado Estado-membro, rapidamente se disseminar pela União toda. A mesma coisa, talvez até pior, em serviços. Mais grave ainda, a mesma coisa em telecomunicações, em transportes, em serviços financeiros, em mercado de capitais, fundamental. Há um dado dramático, é que os europeus continuam a criar um conjunto vasto de ideias e até de empresas e depois não os conseguem financiar no espaço europeu. 40% dos unicórnios criados na Europa nos últimos 15 anos mudaram a sede para os Estados Unidos. E isto vai intensificar-se. Portanto, a chamada União do Mercado de Capitais e a mesma conclusão da União Bancária, tudo isso, coisas importantes, e talvez a união mais importante de todas, certamente para nós portugueses, a União do Mercado Energético. É um escândalo. Uma daquelas resistências políticas que eu há bocado falava. Porque é que Portugal, que é um produtor grande e barato de energias renováveis, não consegue exportar? Não consegue exportar porque a França não quer. Eu podia estar aqui às voltas. A França não quer. E deu-nos um rebuçado, que é um pipeline de hidrogénio. Eu não sei se algum de vocês tem uma noção de em que ano é que poderá haver uma produção de eletricidade a partir do hidrogénio com algum significado. Eu não consigo ver. Hã? Tu dizes nunca. Eu não sou pessimista, mas é capaz de não ser no meu tempo de vida. Dar-nos aquilo, que entretanto em termos técnicos também já puseram uma data de entraves, e agora supostamente já não precisam de fazer aquilo que verdadeiramente interessava e resolveu o problema agora, que é interligações elétricas, para que a eletricidade já hoje produzida, e nomeadamente fontes renováveis em Portugal, e em parte em Espanha também, pudesse estar ao serviço de todos os cidadãos da União Europeia. Isto para Portugal era bom do ponto de vista de exportação, não era bom do ponto de vista do preço médio de eletricidade, provavelmente subia, avisar-vos. Mas a Europa como um todo tem uma desvantagem de 1 para 2, às vezes 1 para 3, no preço da energia. O que é que isto faz às nossas produções e à competitividade da nossa economia? É um desastre. É? Portanto, primeira coisa para o crescimento, unir os mercados, integrá-los. Sempre foi esse o segredo da União Europeia, pôr à disposição de qualquer empresa, qualquer Estado-membro, um mercado de 450 milhões de consumidores. É fácil, não é? Eu tenho 450 milhões de consumidores, tenho muito mais probabilidade de conseguir ganhar a escala e ser sustentável do que se não tiver. Segunda coisa importante que é mencionada é a parte de voltar. Há uma discussão grande sobre produtividade, eu não vos vou amassar com isso, embora se alguém tiver interesse sobre isto, é muito interessante ver a forma como Draghi pega o tema da produtividade, mas acaba por relacioná-la, como não podia deixar de ser também, em boa parte com a inovação. E no sistema inovador, ou de inovação, ou de criação de inovação da Europa, está completamente arcaico. E perdeu-se a ligação, que durante algum tempo até existiu, até serviu de inspiração a outras geografias, entre as universidades, as empresas e o sistema empresarial e financiador. Perdeu-se. Portanto, parece haver uns blocos de investigação pura, de investigação fundamental, que às vezes produz ideias que até têm utilidade comercial, digamos assim, mas muito poucas vezes. E não há ligação dessa parte fundamental, que é importante, com a inovação mais aplicada e com a inovação propriamente comercializada. Não há. Portanto, a academia, as empresas, o sistema inovador e depois o sistema financiador não deixaram de estar ligados. E, portanto, uma das coisas que aqueles famosos 800 mil milhões de euros por ano de investimento a mais que o Draghi diz que é preciso, ele diz porque sabe que só vai conseguir metade se conseguir, e isso é capaz de já ser bom, mas boa parte desse dinheiro tem a ver exatamente com duas coisas que já falámos.
infraestruturação de redes, nomeadamente transportes e energia, e sistema de inovação. E, finalmente, há uma coisa que se tem que fazer e que, honra seja feita, Draghi também faz, e faz bem, que é nunca ceder demasiado ao proteccionismo. Identifica problemas sérios dos mercados demasiado abertos e da concorrência pouco perfeita, mas não tenta fechar nada. A resistência ao proteccionismo é, especialmente nestas semanas que muito tem-se discutido a tributação dos super-ricos e esse tipo de temas, é importante sermos nós, liberais, a defender sem vergonha e sem pejo as enormes vantagens do mercado livre, as enormes vantagens da concorrência livre. Foi isso que tirou centenas de milhões de pessoas da miséria nos últimos 30 anos no mundo inteiro. E sermos nós a defender. Portanto, há coisas a fazer, isto não é um desespero, mas são coisas difíceis. Mas os partidos também têm que mudar. Ou pelo menos têm que pensar se está na altura de mudar de vida. Nós estamos a fazer, este ano, 7 anos. Eu não sei quanto é que vale em tempo humano um ano de partido. Os cães é 7 anos, não é? Mas já me disseram que em política uma semana é uma eternidade, portanto 7 anos são não sei quantas eternidades. Já não somos uma startup propriamente, temos que pensar como é que alargamos a nossa base de apoio e isso implica que também temos de nós próprios continuar a crescer. Para crescer ainda mais eleitoralmente, temos que continuar a crescer. Eu diria que temos que continuar até a amadurecer. E amadurecer significa, por exemplo, deixar de ver muitos assuntos a preto e branco. Eu sei que isto pode vir, por interesse próprio meu, que me confronto agora em Bruxelas, cada vez mais com assuntos que são verdadeiramente difíceis do ponto de vista dos equilíbrios ideológicos, mas acho que nós, enquanto partido, devemos estar preparados para essas perguntas difíceis. Não vos vou dar respostas pelo simples motivo que eu próprio não as tenho, mas vou-vos dar as perguntas. E nós, enquanto partido, temos de estar habituados a não reagir instintivamente só porque, sei lá, agora vou dar um mau exemplo porque eu até acho que isto é verdade, mas cada vez que se ouve, vamos aumentar impostos, é mau! Realmente é mau. Mas é a velocidade com que dizemos é mau, é que... Okay? Isto não pode ser instintivo, não pode ser impulsivo, não pode ser não pensado, tem que ser amadurecido. Então, que coisas me têm estado a preocupar? Somos, inegavelmente, acabei de dizer, aliás, defensores do comércio livre, certo? Então, como é que podemos olhar para aquilo que se perspectiva ser, e já não é propriamente uma hipótese remota, é uma hipótese real a acontecer todos os dias, o desaparecimento da indústria automóvel europeia. Trabalham 4 milhões e meio de pessoas, direta ou indiretamente, na indústria automóvel europeia. Deixamos cair? Estão em dificuldade porque foram sujeitos a concorrência leal, sem apoio dos respectivos Estados exportadores? Vejo pela vossa cara que acham a pergunta tão difícil como eu acho também. Outra coisa que me assalta. Somos também já o disse, defensores da livre concorrência, certo? Então, como é que podemos fazer algo que é absolutamente fundamental, que é promover, favorecer o aparecimento de grandes empresas europeias? Se a medida do mercado onde a concorrência queremos garantir que seja livre é o mercado Estado-membro, Estado a Estado, como é que alguma vez pode aparecer uma grande empresa europeia? Vamos prescindir de um bocadinho da liberdade do comércio, vamos alargar a definição, vamos fazer aquilo que hoje em dia parece ser muito inteligente, que é, não é só o poder de mercado e o efeito sobre o consumidor, é o poder de inovação. O poder de inovação também beneficia o consumidor e se eu não tiver escala não vou ter... Parece-me eufemismos. O que nós estamos a dizer é, há cenários de concorrência perfeita que a prazo não proporcionam o melhor bem-estar para o consumidor. Isso é tramado. É tramado. Mas é um problema real. Somos defensores da soberania dos Estados.
Claro, até são os defensores da soberania do indivíduo, das comunidades, das autarquias. Quanto subsidiariedade para nós é uma forma de respirar. Quanto mais perto da pessoa tiver a decisão, melhor, certo? Então, eu há bocado estava a dizer que tínhamos que integrar mercados, todos. A maior parte da integração destes mercados implica prescindir de alguma da nossa soberania. Vamos acabar a União Bancária, a supervisão bancária, pouca dela passará pelos Estados-membros, e muito menos por Portugal, tem bancos pequenos. Integração do mercado de capitais, a supervisão do mercado de capitais integrado não é portuguesa. De certeza. E pior do que isso, se for supranacional, dificilmente os portugueses terão aí uma influência desmedida. Na mesma senda, eu hoje estou plenamente convencido que é absolutamente crucial para o desenvolvimento da economia europeia conseguimos fazer uma coisa que nunca foi feita porque as guerras entre responsáveis, às vezes entre países, mas certamente entre responsáveis, foram sempre inultrapassáveis. É absolutamente crucial coordenar as políticas industriais com as políticas comerciais, com as políticas concorrenciais, com as políticas ambientais. O conflito mais óbvio que vocês veem hoje em dia é entre as políticas ambientais e as políticas industriais. Queremos crescer, queremos ter não sei o quê. Mas não podemos emitir mais CO2. Há logo aquilo. Qual é o trade-off? Isto tem que estar coordenado, isto tem que estar... Viu-se, o European Green Deal está a sofrer enormes resistências e backlash, porque está desenhado de uma maneira que, na prática, está a produzir empobrecimento europeu. Mas esta coordenação, mais uma vez, é, na prática, uma perda de soberania. É ou não é? Como é que reagimos em relação a isto? Pois isto é muito simples. Nós podemos reverter a uma espécie de versão moderna do salazarento orgulhosamente sós, dizer, não, a gente vive bem sem a União Europeia, a gente vive bem sem sem essas integrações todas, sem estes mercados à nossa disposição, a gente, pobrezinhos, mas felizes. Estás-te a rir porque é nervoso, não é? Essa opção existe, a tal desintegração da União Europeia, se um dia se produzir, pode voltar a isso. Mas podemos ter essa atitude e manter aquilo que se pode chamar um certo purismo na abordagem de política pública nestas matérias todas. Ou podemos dizer, nós não conseguimos dar às pessoas condições de vida, de bem-estar, de progresso suficientemente boas se não tivermos integrados. E volto ao exemplo que dei há pouco, talvez o mais marcante para muitos de nós, que estão nessa situação ou que têm filhos que estão nessa situação, que é os outros blocos vão ter muito mais capacidade de atrair os jovens e aquilo que já hoje se passa em Portugal, de saírem tantas pessoas qualificadas, vai-se passar na Europa. E vocês veem o que isso faz ao estado de espírito de um país, a tristeza que causa ver dezenas e dezenas de milhares de pessoas capazes, jovens, na flor da vida, a emigrar por falta de alternativa cá. Agora, se acontecer isso, vezes 50 à escala europeia. É brutal. Mais uma vez, eu não tenho a certeza, e estou aqui com o coração aberto, eu não tenho a certeza de ter respostas em relação a isto. Eu tenho a certeza que fazer estas perguntas e não responder impulsiva ou estupidamente é uma obrigação do liberal. Eu cito sempre o Benjamin Constant, que não ficou na história liberal por muitos motivos brilhantes, mas há uma frase dele que eu adoro particularmente citar, que é: a primeira obrigação de qualquer liberal é melhorar-se a si próprio. E todos nesta sala deviam ter essa obrigação. Uma das maneiras de melhorar a si próprio é não achar que já sabe a resposta a uma pergunta que parece óbvia. Pensem. Portanto, era basicamente este o desafio que eu queria deixar hoje. Esta parte de crescimento do partido quer dizer, não é o partido que cresce, são as pessoas dentro do partido que crescem. E crescem nesta forma de olhar para os problemas e nesta forma de dar resposta diferente aos problemas, que, se for correta, acaba por atrair mais gente e isso faz o crescimento do partido. Portanto, o desafio é que este amadurecimento venha acompanhado daquilo que vocês já fazem, que é as vossas manifestações diárias, repetidas, estridentes, de amor ao liberalismo. Eu sinto que às vezes amam este conjunto de ideias. E quando amamos as coisas, o que é que nós fazemos? Damos atenção.
damos esforço, trabalhamos nisso, evoluímos e divulgamos, falamos, não conseguimos deixar de falar dessa coisa que tanto nos apaixona. Portanto, por favor, o desafio é continuem a dar esse vosso amor, esse vosso empenho, esse vosso esforço e essa vossa criatividade que também vai ser precisa. E a propósito de criatividade, queria-vos anunciar aqui que decidimos lá em Bruxelas instituir um concurso, porque os nossos gabinetes estão despidos, não tem nada nas paredes. Portanto, daqui a alguns dias vão receber um convite para participar num concurso de produção de obras de arte. Espero que nos surpreendam. Aquilo tem algumas condições mínimas, porque as paredes têm o tamanho que têm, e acho que tem um peso máximo que aguentam lá nos pregos, mas nós vamos escolher, não sei se são 3, se são 4, depende das paredes que depois estiverem disponíveis, mas isso ficará claro no concurso. As pessoas que forem escolhidas, cujas obras forem escolhidas, serão convidadas a ir lá ajudar com o barbequim, colocar as obras nas paredes do gabinete, que ele ficará muito mais bonito e ficará como um símbolo vivo daquilo que estamos aqui a mostrar. É que, quando pomos a nossa imaginação a funcionar, arranjamos uma melhor solução, conseguimos fazer do gabinete da Iniciativa Liberal uma coisa mais liberal, da União Europeia uma coisa mais liberal, de Portugal, obviamente, também uma coisa mais liberal, e talvez, e agora sim, desculpa lá Pedro, vou pela primeira vez usar o tema da palestra, que era o farol de prosperidade. Fazemos isso tudo e conseguimos fazer desta nossa coletividade um grande farol de prosperidade. Obrigado. Obrigado.